E aí pessoal, meu nome é Renan William do blog renanwilliam.com, dando continuidade aqui à nossa aula sobre banco de dados de Java com Postgres. Essa aula aqui vai ser a de número 5, certo? Continuação. Beleza. Nas últimas aulas nós tínhamos criado aqui o método delete-usuário, o método altera-usuário e o método cadastra-usuário. Agora eu vou criar o método que vai ser, no caso, o método que vai buscar usuários. Esse método vai fazer o seguinte: ele vai buscar os usuários que existem, certo, no banco de dados, os registros de usuário, e vai trazer esses usuários em um array list que nós podemos utilizá-lo depois, certo? Então, vou copiar aqui esse delete usuário, ver se tem como aproveitar alguma coisa dele. Vou colar aqui e aqui vai ser, vou colocar busca usuários, certo? Busca usuários. Esse busca usuários ele não vai ter nenhum parâmetro aqui. O tipo de retorno dele vai ser um array list de usuário, certo? E aqui logo embaixo vou criar um array list. Vou colocar o nome de lista. Vai ser um array list. E o que é que vai acontecer? Como ele vai buscar todos os usuários, nós não vamos estar utilizando esse prepared aqui. Deletar, que será do delete, vai pedir para dar o tipo do retorno. Vamos adicionar o retorno, ele vai retornar a lista, certo? Então a lista vai continuar, vai começar vazia. Se ele obtiver sucesso nesse try catch, ele vai retornar, certo? Ele vai adicionar os usuários dentro da nossa lista. Como é que nós vamos fazer isso? Beleza. Nós sabemos que através do prepare statement, nós vamos receber através da conexão o comando SQL que nós estamos passando aqui, certo? Então, nesse caso, nós vamos alterar aqui para o seguinte: select todos, certo? Asterisco é todas as colunas de usuário, certo? Nós vamos tirar essa cláusula aqui, where, porque nós queremos recuperar todos os usuários, certo? Todos os usuários. Beleza. Quando nós tratamos de cadastrar e deletar, nós utilizamos aqui o execute, certo? No caso de uma pesquisa, de uma query que nós vamos fazer, esse é o nome, nós vamos usar o execute query, certo? E esse execute query, como vocês podem ver aqui, ele retorna um result set, certo? Então, quando nós vemos o tipo de retorno de um método, nós já sabemos qual tipo de objeto nós vamos criá-lo para armazená-lo, certo? Uma variável do tipo desse objeto que vai armazenar o retorno desse método aqui que nós estamos criando, certo? Então, aqui vai ser um execute query e ele vai retornar um result set. Result set, certo? Vou chamar de result. Beleza, uma vez criado, o que acontece? Quando o prepare statement executar esse SQL que nós colocamos aqui, no caso select from usuário, ele vai selecionar todos os usuários, certo, do banco de dados e vai colocá-los nesse prepared aqui, certo? Através do prepared execute query, ele vai fazer o seguinte: ele vai retornar um result set, e esse result set nós vamos poder capturar cada usuário através desse result set, certo? Então, como é que nós vamos fazer isso? Vou deletar aqui esse tipo que nós vamos utilizar agora. Como é que nós vamos fazer? Como se trata de uma lista, como se trata de verificar mais de um usuário, nós vamos utilizar um while, certo? Vamos utilizar um while. Por que um while?
Porque através desse while nós vamos verificar se existe algum dado dentro desse result. Nós vamos executar uma tarefa, certo? Vamos criar um usuário, vamos adicionar esse usuário na lista. Caso não tenha nenhum dado desse result set, certo? Nenhum registro no banco de dados, ele não vai executar, não vai criar nenhum objeto, certo? Para não dar o null point exception, certo? Então, para isso, nós vamos utilizar um while para verificar aí todos os registros de result, certo? Então, como nós vamos fazer isso? Vamos chamar aqui o result, certo? Result, ponto. E aqui nós vamos chamar um next. Esse result next, ele é o seguinte: se houver um próximo, ele vai retornar um booleano, falso ou verdadeiro, certo? Então, o while vai fazer o seguinte: existe algum registro? Há mais algum registro? Sim. Aí ele vai executar aqui o código dentro do while. Novamente ele volta para o começo, verifica se existe algum registro de result, ele vai efetuar novamente, até que o result não tenha mais nenhum registro. Aí só então o while vai sair do laço while e vai terminar a execução, certo? Do while. Beleza. Então, uma vez que nós entramos aqui no result next, nós vamos precisar criar um usuário, certo? Então, nós podemos fazer o seguinte: nós podemos criar um usuário aqui, usuário vai ser igual a null, certo? Vai ser igual a null. E aqui nós vamos criar no objeto new, aliás, usuário vai ser igual a new usuário, certo? Nome e e-mail. Vai ser os parâmetros que vamos receber aqui. Então, quando a gente o cursor ele entrou dentro do while aqui, certo? Se o programa ele entrou dentro do while, quer dizer que tem algum resultado, aliás, tem algum dado no result. Então vamos extrair esse resultado. Vamos fazer o seguinte: result ponto get string, certo? Mesmo esse get string, vocês podem ver, ele vai fazer o seguinte: ele vai retornar um string e ele precisa de um int, um inteiro, que é o número da coluna. Lembrando que lá no nosso banco, deixa eu abrir aqui, nossa tabela, o ID vai ser o número 1, o nome vai ser o número 2 e o e-mail vai ser o número 3. Esses são os índices das colunas dos nossos registros lá no banco de dados, certo? Então é através dessas colunas, desses índices, que nós vamos pegar o resultado que nós queremos, certo? Então faz o seguinte: get string, número da coluna que eu quero é a 2, que é o nome, e aqui eu posso colocar string nome, vai ser a coluna 2, certo? E aqui string e-mail, que vai ser um result.getString, que vai ser a coluna 3, certo? Então, uma vez que ele fez, que ele executou, ele capturou o e-mail, capturou o nome, nós criamos um usuário, certo? Um novo usuário que vai receber esse nome e esse e-mail, certo? Através de construtor. Beleza. Só que no caso, vai ser melhor ainda o seguinte: vamos pegar também um int, vamos pegar o ID do usuário. Vai ser igual a result.get int, que é o inteiro, e nós vamos pegar a coluna número 1, que é o ID, certo? Então, nós pegamos o nosso usuário, .set id, vamos botar o ID, certo? Beleza. Uma vez que nosso usuário já está criado aqui, vou colocar aqui, cria usuário, certo? Agora nós vamos fazer o seguinte: vamos adicionar o usuário na lista.
gmail.add usuário, certo? Então, pessoal, o que é que nós estamos fazendo aqui? Só recapitulando. O nosso método, ele vai retornar um array list de usuário. Ele não vai receber nenhum parâmetro, certo? Ele vai criar um usuário nulo aqui, quer dizer, e nós criamos o nosso SQL, que é select todos, está asterisco aqui, from usuário, vai ser selecionando todos os campos do usuário, todas as colunas, e através do prepared execute query, porque nós estamos executando uma query aqui, uma pesquisa, ele vai retornar um result set, e através desse result set nós verificamos se há algum registro. Ele vai entrar dentro, se houver, ele vai entrar dentro desse bloco, vai executar aqui, vai capturar a coluna 1, que é o ID, a coluna 2, que é o nome, a coluna 3, que é o e-mail. Vamos criar um novo usuário com nome, e-mail e ID e vamos adicionar esse usuário na lista. Depois de fazer todo esse procedimento, ele vai sair do while e vai retornar a nossa lista com o usuário, certo? Então vamos fazer nosso teste aqui. Eu vou comentar aqui. Eu criei aqui no nosso banco aqui de dados, fiz umas alteraçõezinhas aqui. Eu criei mais uns registros, certo? Aqui dentro tem 3 registros. E aqui eu vou fazer o seguinte: criar um usuário DAO vai ser igual eu posso criar um array list aqui, só para não complicar, vou criar um novo array list, que é um array list de usuário, vai ser igual lista usuário, vai ser igual a, eu criei uma array list de usuário, certo? E esse usuário vai ser igual ao que? Vai ser igual ao uso DAO ponto busca usuários, certo? Então esse busca usuários, ele vai retornar, vou até colocar aqui nele, busca todos os registros, aliás, todos os usuários no banco, certo? Beleza. Então, retorno, não mostrou retorno, bandido, retorna um array list de usuário retornou a array list, certo? Beleza. Então esse método vai retornar um array list. Eu estou colocando esse array list nessa variável e vamos trabalhar essa variável aqui. Criar um for, certo? E aqui nesse for eu vou fazer o seguinte: vou dizer para fazer o seguinte: ID do usuário, né? Vai ser o usuário ponto get ID. Vou colocar tudo abaixo, tá? Aqui vai ser o nome do usuário, vai ser o get nome e aqui vai ser o get e-mail, certo? Vamos testar aqui. Beleza. ID 1, nome do usuário Renan William, e-mail Renan William Gmail,
ID 3, nome Luana Martins, Luana Gmail, ID 4, José Inácio, josé@gmail.com. É justamente os dados que eu tenho aqui, Renan, Luana, José Inácio, certo? 1, 3 e 4. Beleza, então nós podemos ver, certo, que nosso método busca usuários está funcionando perfeitamente, certo? Perfeitamente. Vou comentar aqui. Agora, nós vamos vou copiar esse método busca usuário todinho aqui, certo? Vou precisar criar um método que vai fazer o seguinte, vai buscar o usuário por nome, certo? Esse nome vai ser um string, nome, certo? E aqui em select from usuário, nós vamos fazer o seguinte, selecione do usuário onde deixa eu ver, onde nome, que é a coluna nome, vai ser igual a mais aqui, para concatenar, nome. Certo? O que estou fazendo aqui? Selecione todos os campos, todas as colunas de usuário, onde o nome seja igual a esse nome aqui. Certo? Então, vou deletar esse array aqui, que nós não vamos utilizá-lo. Esse array também nós não vamos utilizar. Como nós vamos buscar um usuário apenas, ele vai retornar o quê? Um único usuário. E aqui, não vamos utilizar mais essa lista. E aqui vai ser um usuário que vai ser retornado. Certo? Vou deletar isso. Beleza. Feito isso, gente, nós vamos fazer o seguinte. Como é um único usuário, nós não precisamos mais de um while, porque só vai verificar uma vez. Então, nós vamos colocar um if. Vai funcionar também com while, mas nesse caso, um if já dá conta do recado, certo? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele vai entrar aqui, vai verificar se esse nome é igual ao nome que você está pesquisando. Ele vai pesquisar esse nome no banco. Se houver, ele vai fazer o seguinte: ele vai entrar aqui no result set, vai pegar o ID, o nome, certo? E vai criar esse usuário, certo? Vai criar esse usuário. No caso, se ele entrar aqui no result set, ele vai criar o usuário e vai retornar esse usuário. Caso contrário, ele vai retornar um usuário nulo, certo? Esse é o que o nosso método deve fazer. Certo? Então, vamos testar aqui ele para ver se está funcionando corretamente. Então, esse método, o que é que ele faz? Busca usuário por nome. Se o usuário não for encontrado, retorna nulo, certo? Beleza, vamos de novo lá para nosso teste, certo? Tudo comentado aqui, copiar esse usuário DAO. Beleza, nós precisamos agora só de um novo usuário. Vai ser igual a uso DAO.busca usuário por nome. Certo? Temos um pequeno inconveniente nesse caso, que é o seguinte: nós precisamos, certo, digitar o nome certinho, com os espaços, senão não vai dar certo, né? Vamos testar aqui meu nome, certo? Renan Willem. Então,
aqui eu vou fazer o seguinte. Vou copiar esses três aqui. Copiar esses três. E ver aqui. Se der algum erro é porque ele retornou nulo. Aliás, vou fazer o seguinte. Se o usuário for diferente de nulo, imprima isso. Else, eu quero que diga só que o usuário não foi encontrado. Testar aqui. O usuário não foi encontrado. Ele deu um erro aqui. Síntese, erro, blá, blá, blá. Ah, tem um errinho aqui, pessoal. Como se trata de nome, como é um nome, nós vamos ter que colocar essa aspas simples aqui antes do nome e um aspas simples depois do nome. Acredito que seja isso. Vou dar um play novamente, beleza. Então, como eu coloquei o nome certinho aqui, Renan William, nós podemos ver que deu certo. Ele pegou aqui o ID, o meu nome e o e-mail. Mas, se eu colocar só o nome, buscar Renan, certo? Então, vou dar um play aqui. E ele vai dizer usuário não encontrado. Yes, porque eu digitei o S aqui. Usuário não encontrado. Certo, mas isso aí é meio chato, né? Você quer buscar um usuário, tem que saber o nome como está no banco. Para consertar isso, em SQL você pode fazer o seguinte. Você pode colocar uma cláusula chamada aqui like, tira o igual, certo? No caso vai ser o seguinte. Selecione do usuário onde esse nome seja parecido, certo? Esse like é como se fosse algo como parecido. Por exemplo, no caso, o nome não vai precisar ser igual, idêntico o que você está colocando, certo? Que foi o nosso caso. Se colocar o nome igualzinho, tá no registro, certo? Isso aí é um empecilho. No caso, nós vamos utilizar o seguinte. Para fazer isso, nós vamos precisar o seguinte. Select from usuário, like, certo? Like. Aspas simples. Depois de aspas simples, você vai colocar o %. Aí vai concatenar mais o nome, que é esse aqui, certo? E vai colocar % de novo. Depois fecha aspas simples e fecha aspas duplas. Certo? Salvar aqui. Então, beleza. O que é que está fazendo aqui? Ele vai verificar se esse nome contém no banco de dados, ele procurar um nome parecido que contenha esse nome, certo? É isso que vai fazer. Se existir, ele vai entrar aqui no if, certo? Vai entrar no if e vai executar esse código aqui. Se não existir, ele vai retornar nulo, certo? É isso que ele está fazendo. Testar aqui novamente só com o nome Renan. E boom, deu um erro. O que é que ele está dizendo aqui? Type like does not exist. Vamos ver aqui o que é que foi errado aqui. Faltou dizer o campo, né? Onde nome seja como fulano de tal. Vou tentar de novo. Beleza. Então, eu apenas coloquei Renan aqui, certo? Vou colocar aqui Ren, dá um play, teste quer dizer, e ele achou. Vou colocar aqui Lua, certo? Dá um play e ele achou Luana Martins, certo? Vou colocar o Willam, será que ele vai achar? Willam, será que ele vai achar? Achou também. Martins, eu vou com letra minúscula, se ele vai achar. Não encontrado. Certo? Porque ele vai distinguir maiúsculas das minúsculas. Nesse caso, eu gosto de trabalhar assim, no caso, no cadastro, certo? No cadastro do cliente, eu sempre forço a entrada no cadastro, no caso aqui, cadastrar usuário. Beleza. Na hora que vai cadastrar o usuário, eu já cadastro todos com letra maiúscula no registro. Então fica mais fácil, certo? No caso, como é que nós podemos fazer isso? Aqui no prepare, no set string, você vai setar o nome ponto
to uppercase, certo? Mesma forma o e-mail, to uppercase. Então, dessa forma, quando ele passar esse nome aqui, ele vai passar já maiúsculo, quando nós cadastrarmos um usuário, certo? Então, dessa forma, no próximo usuário que a gente cadastrar, vou cadastrar mais um usuário aqui. Deixa eu comentar isso aqui. Vou pegar aqui o Zudal. Ponto, cadastra, usuário. Então, vou criar um usuário aqui bem rapidinho. Usuário, beleza. Então, vou dizer que esse nome vai ser Rafael Barbosa, certo? Estou escrevendo com letra minúscula normal, né? Só as letras iniciais maiúsculas. E o e-mail, no caso do e-mail aqui, o e-mail vai ficar tudo minúsculo, certo? Então é to Laura Case. Ele vai forçar todas as letras a ser minúsculas, certo? No caso do e-mail, porque o e-mail tem que ser minúsculo mesmo. E aqui o e-mail eu vou colocar rafael@gmail.com, certo? E aqui eu vou cadastrar esse usuário. Vou dar um play aqui. Usuário cadastrado com sucesso. Beleza. Agora, vou fazer o seguinte. Vou deletar isso aqui, nós já cadastramos o Rafael. E vamos testar novamente o método do... Cadê? Isso aqui. O método nosso, posso procurar na lista para ver se ele vai encontrar esse Rafael e como é que ele está. Então, ele cadastrou Rafael, o número, todas as letras maiúsculas e o Rafael Gmail todas minúsculas, certo? Então, na hora que a gente for fazer a busca, toda vez que for fazer a busca aqui, eu também coloco a busca do nome, aqui, certo? Esse nome, cadê aqui? Eu já coloco ele to uppercase, vamos ver se vai dar certo. Então, aqui no teste de busca, eu vou buscar de novo, certo? Vou colocar Rafael todo minúsculo. Rafael. Vamos ver se ele vai encontrar. E aí ele encontrou o Rafael Barbosa, certo? Porque todos vão estar na letra maiúscula, certo? Então, é isso, pessoal. Essa aula era para que nós podemos criar nossos métodos de busca, certo? Então, nós já temos preparado nossos métodos de busca através do nome. E também temos o busca todos, que vai buscar todos os usuários do registro, certo? Então, nos vemos aí na próxima aula.